posso chegar bem para frente. Eu ia chegar bem para frente porque eu não falo muito alto. Está todo mundo ouvindo aí, Tito? Está ouvindo bem, Tito? Está ouvindo? Está chegando legal? Senão eu vou pedir para os irmãos para virem mais para frente, tem espaço aqui na frente. Eu não falo muito alto, então às vezes é dificuldade para vocês ouvirem. E se aumentar muito o microfone, dá muito ofender. Mas glória a Deus. Nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, mas antes disso eu queria que a gente queria um minuto da atenção de vocês. Muita coisa concorre na nossa mente a nossa atenção. Hoje em dia as coisas acontecem, são muitas coisas, preocupações, o mundo é muito rápido, muito dinâmico. Quem já ouviu aquela expressão missa de corpo presente? Já ouviu? Missa de corpo presente é quando o corpo está lá, mas a vida já não está mais lá. Não é isso? E muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente corre o risco de por alguns minutos estar aqui, mas não está. Como é que é isso, Eduardo? Eu estou sentado aqui, como é que eu não estou? Está aqui e o pensamento está lá fora. Está aqui, você lembrou do compromisso de amanhã. Está aqui, você lembrou do problema. Está aqui, você lembrou e você está aqui. E a palavra de Deus está sendo falada e tudo. E às vezes a gente se distrai. A gente deixa um piscar, ou uma criança, ou um pensamento nosso, uma bobeira, e a gente se distrai. E quando a gente vem para a casa do Senhor, é um troço muito interessante. Às vezes a gente pensa que a gente vem receber do Senhor. Mas na verdade a gente vem para a casa do Senhor para dar para o Senhor. Porque Ele é digno de louvor, Ele é digno da nossa atenção, Ele é digno da nossa dedicação, Ele é digno do nosso coração. Então quando você vem para a casa do Senhor, você fala, eu vou lá dar o meu louvor para o Senhor, eu vou lá dar a minha atenção, eu vou lá entregar o meu coração ao Senhor. E se o Senhor me abençoar, maravilha, mas eu vou para a casa do Senhor para ofertar ao Senhor. Então, por que você está falando isso, Eduardo? Porque o texto que eu vou ler, provavelmente todo mundo conhece. E do que eu vou falar, provavelmente todo mundo conhece. Mas eu queria dizer que Deus falou coisas novas ao meu coração. E pode falar coisa nova ao coração de vocês nessa noite. Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos querer ouvir a Deus. Se você estiver atento e você quiser ouvir a Deus, você pode ter certeza, Ele não vai te despedir daqui de mãos vazias. Isso é certo, mais certo do que eu estou falando aqui na frente. Deus não vai te despedir de mãos vazias. Amém? Amém. Então nós vamos falar sobre Isaías 53. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse texto de Isaías escreveu esse texto na faixa de 700 a 800 anos antes de Cristo. E é muito interessante que quando a gente lê esse texto, você fala, gente, esse tempo todo antes de Cristo, e ele descreveu a vida de Cristo tão precisamente, o profeta descreveu esse tempo todo antes, esses séculos todos antes, ele descreveu o que Jesus viveria, quem seria Jesus, quem Jesus era para ele, quem Jesus é para nós, e esse Jesus que há de vir. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você abrir Isaías 53, presta bem atenção na leitura, presta bem atenção no que nós vamos ler. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Nós estamos falando de Jesus. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Eu ia ler o capítulo todo, mas nós vamos estudar o capítulo todo. E é muito interessante que a gente olha aqui para a história escrita clara de Jesus, séculos e séculos antes de Jesus ter nascido. Isaías já descreveu com tanta precisão quem seria Jesus e o que aconteceria nesse mundo. Então, já começa aqui falando, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Muitas vezes a gente vê aquela foto de Jesus, olhos verdes, cabelos esvoaçantes. A Bíblia deixa claro, ele não tinha nenhuma beleza e majestade. Não havia nenhuma aparência para que o desejássemos. Hoje a humanidade não é diferente daquela época. A gente quer aquilo que nós julgamos bonito, a gente quer aquilo que nos atrai, os nossos valores. A gente vem muitas vezes para o culto, esperando que o culto seja conforme a nossa vontade, conforme padrões que a gente tem na nossa cabeça. Mas Jesus não era conforme esses padrões, e não é. A beleza de Jesus era interior, e as pessoas falavam, não, mas é o rei de Israel, ele tem que vir com majestade, ele tem que ser... Não era esse tipo de rei que viria, não era com esses valores que viriam. Hoje a gente ainda espera alguns valores diferentes. A gente ainda tem em mente aqueles valores que são lá de fora, enquanto Deus quer mostrar os nossos valores. E hoje a gente ainda fala, poxa, mas o culto, ou a palavra, ou isso não era o jeito que eu queria, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque a gente ainda espera, a gente ainda compara as coisas de Deus com valores que a gente trouxe lá de fora. E a Bíblia fala, ele não tinha essa aparência. Ele não tinha esse algo que a humanidade deseja. Ele tinha outros valores. Ele veio trazer para a gente outros valores. E a gente precisa entender isso. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Versículo 3. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, e nós não tínhamos o estima. Você já parou para pensar como as coisas correm hoje? Fala, Eduardo, mas legal, mas eu não desprezo Jesus. Eu não o tenho em baixa estima. Vamos parar para pensar um pouquinho nos nossos dias? Será que nós damos a Jesus o valor que ele merece? Será que nós damos a Jesus o tempo, a dedicação que ele merece? Será que de vez em quando a gente não vira o rosto para ele assim, ó? Vamos mexer um pouquinho aqui no microfone, que problemas técnicos. Deixa eu prender ele aqui. Som. Melhorou. Então, e a gente fica naquela coisa, a gente fala, Eduardo, mas eu não viro as costas para Jesus, eu não desprezo Jesus. Será? Será que no nosso dia a dia, às vezes, a gente chega... Não, agora eu tenho que resolver essas coisas aqui, do meu jeito, do meu jeitinho, depois eu volto para Jesus. Não, peraí, esse tempo é meu, esse tempo eu não li a Bíblia, não, agora eu tenho que... Hoje as coisas não são muito diferentes. O nosso coração ainda continua muitas vezes se virando as costas para Jesus. Olhando ele, tendo em baixa estima. E quando a gente fala isso, ele precisa ser mais valorizado por nós. Nós precisamos dar mais valor àquele que nos deu todo o valor. E aí nós vamos chegar aqui embaixo, nós vamos falar sobre isso. Certamente, agora começa. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. De quem eram as enfermidades? De quem eram as doenças? De quem eram os problemas? Eram nossos. E ele tomou sobre ele. Mas nós consideramos castigado por Deus e afligido por Deus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Muitas vezes a gente pensa, mas por que Jesus tinha que sofrer? Por que Deus permitiu? A gente acaba quase que praticamente colocando a culpa em Deus. Por que Deus permitiu que Jesus passasse por isso? Olha a capa do seu boletim. Dá uma olhadinha nela. Por que Deus permitiu que Jesus passasse por isso? A Bíblia fala que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi traspassado pela minha, pela sua. Eu não estou apontando com falta de educação, só estou mostrando pela sua.
Ele foi moído pelos meus pecados. Ele pagou o preço dos meus pecados. E às vezes a gente fica, mas por quê? Por quê? Porque eu fiz uma escolha. E nós vamos falar dessa escolha aqui agora. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Para pensar um pouquinho na vida do Eduardo, na vida do Lincoln, na vida da Juliana, na vida do seu Leci. A gente não faz as nossas próprias escolhas? Muitas vezes a gente não escolhe os nossos próprios caminhos e segue. E a gente toma as nossas próprias decisões. E a Bíblia fala, claro, que como ovelhas, nós nos desviamos. A gente às vezes não pergunta nem para Deus, a gente toma a decisão, vai embora, faz o que quer, toma os caminhos que queremos. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Nós temos escolhido nossos próprios caminhos, não temos? Papai tá perto. Dia após dia, nós temos tomado decisões e não temos perguntado a Deus: qual é a sua vontade, Senhor? Qual é o seu caminho, Senhor? O que o Senhor tem para mim, meu Deus? Será que é certo eu ir por aqui? Às vezes a gente está muito cansado, está muito apressado para esperar a resposta. Às vezes a gente quer o fast food, a gente quer a resposta na hora. A gente quer o McDonald's de Deus. Sai rápido a resposta. E aí a consequência vem embaixo. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe qual foi o fruto das nossas decisões? De tomar os nossos próprios caminhos? Que o Senhor teve que fazer cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu tomei a decisão. Eu fiz a escolha. A humanidade fez a escolha. Nós fazemos dia após dia a escolha. E ele faz cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha para o seu irmão, para a sua irmã e fala: nós fazemos a escolha. Fala para ele. Nós fazemos a escolha. Nós fazemos a escolha. Nós fazemos a escolha. E ele faz cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, versículo 7, oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele poderia falar assim: ok, pai, já é demais. Eles estão mentindo contra mim, eles estão me acusando, eles estão humilhando, estão me batendo. Parou. Eu não aceito isso. Mas ele tinha uma missão. Ele tinha um sentido na vida dele. Ele tinha um chamado na vida dele. E sabe qual era o chamado? Sabe o que ele via quando ele estava carregando aquela cruz? Ele via a mim. Ele via cada um de nós. Era esse chamado. Ele podia abrir a boca e falar: parou. Anjos do Senhor, vem aqui e acaba com essa festa agora. Acaba com essa vergonha aqui agora. Ele poderia. Ele era filho de Deus. Mas ele, sabe o que ele fez? Ele se calou. Porque ele tinha um objetivo. Ele olhava a meta. E a meta dele éramos nós. A meta deles era a nossa salvação. A meta do Senhor era a nossa salvação. Ele falou: eu não posso parar agora. Eu tenho que ir até o final. Carregando o pecado deles. Carregando a escolha deles. Mas eu vou até o final. Porque eu tenho um propósito. E esse propósito não é porque eles merecem. Esse propósito é um propósito de amor. Esse propósito é o meu amor por eles. Ao invés de abrir a boca e mandar parar, ele falou: não, eu vou até o final. Naquela cruz, você sabe que Jesus via, eu creio, a Bíblia não diz. Aqui no final fala algo que talvez dê uma ideia para a gente, eu vou falar no final sobre isso. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da face da terra dos viventes. Quem pode falar dos descendentes de Jesus? Jesus não escolheu ter uma família. Ele poderia, em determinado momento, falar assim: ó, ok, pai, vamos dar uma pausa aqui nesse ministério, porque agora eu vou ter minha família. Eu vou casar, eu vou ter meus filhos e eu vou cuidar da minha família. Depois a gente vê essa história da salvação do pessoal aí, depois a gente vê. Eu quero ter minha família. Mas sabe o que era a família de Jesus?
aqueles que criam nele e que o seguem. Aqueles que creem, que o amam e que o seguem. Essa é a família de Jesus. E eu não estou dizendo para você não cuidar da sua família, para você não abandonar a sua família. Eu só estou dizendo que se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ser o melhor pai, você vai ser o melhor marido, você vai ser a melhor esposa, a melhor mãe, você vai ser o melhor filho. Você vai ser melhor para a sua família. Se você colocar Deus em primeiro lugar, como Jesus colocou Deus em primeiro lugar, você vai ser melhor para a sua família. E Jesus colocou Deus em primeiro lugar para ele ser melhor para nós, que somos a sua família. Porque ele não interrompeu o chamado que ele tinha de Deus. Ele falou, essa família, eu vou para o meu chamado, porque eu vou fazer o bem, eu vou abençoar essa família que somos nós. E porque ele foi até o fim, porque ele não parou, porque ele priorizou o chamado de Deus, nós estamos aqui. E nós somos abençoados por esse Deus. Amém? Amém. Aleluia? Então vamos para frente. Contudo, versículo 10. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Palavra difícil, né? Esmagá-lo. E fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Porque ele foi esmagado, ele foi moído, ele foi torturado, ele foi dilacerado, e foi dado como oferta pela culpa. Pela culpa. Culpa de quem? Dele? Pela nossa culpa. Só que o Senhor fala que ele verá a sua prole, ele verá a descendência crescer e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. O chamado que Deus deu ao Senhor Jesus ia prosperar. Deus não tinha dúvida disso. Prosperará na sua mão e prosperou. Tanto prosperou que nós estamos aqui. Tanto prosperou que nós veremos os próximos chegarem para Jesus. E tem prosperado até os dias de hoje. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Tem algumas Bíblias que trazem a tradução. Que ele verá, se alegrará com o fruto do seu penoso trabalho. Sabe qual é o fruto do seu penoso trabalho? Sabe quem é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Faz assim. Faz assim. Ele olha do céu e vê você e vê a mim. Nós somos fruto do penoso trabalho de Jesus. E ele se alegra quando ele vê o fruto do penoso trabalho dele. Não foi em vão. Aquela dor, aquela humilhação, tudo aquilo não foi em vão. Nós somos o fruto do penoso trabalho dele. E ele se alegra quando ele vê. E aí, fala no final, no versículo 12, no final, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Eduardo, você falou que a culpa é nossa, o pecado é nosso, a escolha é nossa. Nós fomos responsáveis por cada sofrimento do Senhor Jesus. É verdade. É verdade. Quando você olha essa foto aqui, ó, você pode olhar e falar, era o meu lugar. Era o meu lugar. Eu não sei se você pensa nisso, mas eu sei, era o meu lugar. Aquela morte era minha. Aquele pecado era meu. Aquela dor era minha. Mas eu não estou falando isso aqui nessa noite para te trazer peso e te trazer culpa. Sabe por quê? Jesus não fez para que você sentisse peso e para que você sentisse culpa. Jesus fez para que eu e você soubéssemos o quanto Ele nos ama. Ele não quer que você sinta culpa porque foi o meu e o seu pecado que levou Ele para a cruz. Ele quer que você saiba que Ele te ama e me ama tanto que Ele escolheu ir para a cruz. Que Ele aceitou ir para a cruz sabendo de tudo isso. Porque Ele olha para mim e para você e não vê alguém que foi culpado. Olha, ela foi culpada pela minha dor. Não. Eu fiz por mim. Aleluia. Eu fiz porque eu amo.
Eu fiz não para que eles sentissem peso, mas para que eles fossem libertos do peso. E Jesus não traz para nós culpa e acusação. Ele simplesmente quer que a gente entenda que Ele nos ama. Que Ele nos ama. E quando eu comecei falando que muitas vezes a gente vira as costas para o Senhor, muitas vezes Deus está falando claro. Eu te amo. Eu fiz por amor. A gente vê a cruz pendurada, a gente vê sinais, a gente vê fotos. Mas nós precisamos entender que isso é o amor de Deus pelo pecador perdido, como Eduardo. É o amor de Deus pelo pecador desgraçado. A palavra é difícil, mas desgraçado é isso mesmo, sem a graça de Deus, que ia para o inferno. Gente, é uma realidade dura. A gente não gosta de ouvir algumas palavras, mas que estava condenado. E Deus olha para nós e fala, a única solução é essa. É dar o meu filho por eles. Gente, isso é obra de amor. Isso não é obra de acusação. Isso não é para que a gente se sinta pesado com isso. Isso é para que a gente se sinta amado. Eu não sei quanto a vocês, mas nessa noite, quando eu vim estudando esse texto, no começo traz um peso muito grande a gente entender que nós fomos responsáveis, que foi por nós, que foi por nossa culpa. Mas quando fala que ele se alegra pelo fruto do penoso trabalho dele, e quando a gente vê que a obra de Deus prosperou na mão do Senhor, e que isso foi feito por amor, quanto tempo eu resisti a esse amor? Quanto tempo eu lutei contra esse amor? E depois de começar a ir à igreja, aí ver a igreja, eu ficava, não, eu estou lá sentado assistindo, não, eu já estou com Jesus, mas Jesus quer muito mais, sabe por quê? Ele te deu muito mais. Amém. Jesus quer você por inteiro, porque Ele te deu por inteiro. Amém. Se você planta uma melancia, eu gosto de usar esse exemplo, você vai colher uma melancia, você não vai colher uma goiaba. Quem planta uma vida, quer colher uma vida, ele não quer te colher pela metade. Ele não quer te colher sentado aqui só no domingo. Ele não quer te colher dando uma olhadinha rapidinha. Não, Jesus te quer por inteiro, porque Ele se deu por inteiro. Amém. As nossas escolhas, sabe do que deram as nossas escolhas? O inocente na cruz. Sabe quem tem escolhas melhores para nós? Aquele que nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Quantas escolhas a gente toma errado na nossa vida? Será que a gente se ama tanto? Se a gente se amasse tanto, a gente não fazia coisa errada. Não é isso? Para colher coisas erradas, colher consequências duras? Aquele que nos ama mais que nós mesmos é quem sabe tomar as decisões melhores por nós. Deus te quer todo. Deus não te quer pela metade. Ele deu Jesus por inteiro, porque Ele te quer por inteiro. Então nessa noite eu só queria, a gente já está terminando, falar um pouco do amor de Jesus. A gente trouxe essa dor toda, a gente trouxe essa revelação toda porque a gente precisa acordar para entender que não é pouco amor. E quando Ele chama e a gente não responde, deve gerar uma dor muito grande no coração de Deus. Quando a gente fala e os nossos ouvidos se fecham, Ele diz, eu te amo, e você não ouve. Eu quero tomar conta de você, e você não responde, e eu não respondo. Aí sim, magoa o coração de Deus. Que aquele que fez tudo por amor, não obtém a resposta que espera. Aquele que semeou, está esperando colher, e a gente fica retardando a colheita. Se você está aqui hoje, como eu estou aqui hoje, Deus tem um propósito. Amém. Você não veio aqui à toa, simplesmente para não ficar em casa. Você veio aqui porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Você veio aqui porque Deus te trouxe até aqui. Você poderia ter ficado no caminho, poderia ter furado o pneu, você poderia ter resolvido voltar para casa. Ou nem ter vindo. Ligava para o Nico, meu pneu furou, só que o Nico já estava aqui com o celular desligado, não ia poder resolver esse negócio. Então, se você está aqui, é porque Deus está falando com você. E se hoje você tem dúvida
de que a sua vida está na mão de Deus. Se você sentou nesse banco aqui por vários domingos, mas você ainda tem dúvida de que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Se você está com um pouco de dúvida, se você não está certo ainda disso, de que Ele entregou a vida por mim e por você. Ele entregou a vida para te salvar, para me salvar. Eduardo, se eu morrer agora, eu vou para o céu? Se essa dúvida está na sua cabeça, se a dúvida de que o Senhor Jesus tem o controle da sua vida ainda está na sua cabeça, hoje é dia de você resolver essa dúvida. Hoje é dia de você definir, não, eu entrego a minha vida para aquele que sabe tomar decisões melhores que eu. Porque a gente entra e sai dessa igreja, isso não quer dizer que a gente esteja com Jesus. A gente entra e sai de qualquer outra igreja, isso não quer dizer que nós estamos salvos, nós estamos no céu. O que quer dizer é quando eu decido e falo para Ele, Senhor, eu aceito esse amor. Isso tudo aí que o Eduardo falou é muito amor. Eu aceito esse amor. Chega de correr desse amor. Eu aceito. Eu entrego a minha vida para o Senhor, porque o Senhor vai fazer melhor do que eu. O Senhor vai fazer melhor do que eu mesmo posso fazer com ela. Eu aceito isso. Eu recebo esse sacrifício. O Senhor morreu na cruz também foi por mim. Eu acredito nisso. Quando você chegar a essa conclusão e tomar essa decisão, aí sim, não é o banco da igreja que vai te salvar. É o Senhor Jesus que vai tomar conta da sua vida, que vai transformar a sua história. Amém? Aí Nara vai cantar uma música. Eu queria que você refletisse nessa noite. Quando chegar em casa, não foi para trazer peso para você. Nós precisamos saber a história, o que aconteceu e por que ele foi parar naquela cruz. Mas nós precisamos saber que foi uma escolha de amor. Chega de a gente ficar distraído. Chega de a gente ficar distraído. Quando a gente olha para isso e entende que isso é verdade, isso aconteceu. Isso aqui aconteceu, isso não é a história da carochinha. Essa dor toda aconteceu. E a gente entende que isso foi por amor, a gente tem que parar de ficar distraído, divagando. Chega. É hora de tomar uma decisão. Quanto tempo eu vou virar as costas mais? Está aqui. Eu preciso acordar para Deus. Eu preciso falar, Deus, eu entendi. Deus, eu entendi. Eu quero esse amor, Deus. Chega de resistir. Chega de andar distraído. Chega de achar que eu tenho amanhã. Eu quero hoje. Eu quero hoje. Sabe? É muito tempo que passa na nossa vida. Foram 22 anos na minha vida passando, negando esse amor. E hoje, de vez em quando, se a gente se distrai, a gente nega. Toma uma posição hoje. Fala com esse Deus hoje. Deus, eu acredito nisso. Eu quero esse amor. Não vai arrancar pedaço de você. Pelo contrário, vai tirar você do local de condenação e vai levar você para o céu. Vai levar você para perto de Deus. Sabe? A decisão é individual. Infelizmente, eu não posso tomar a decisão, eu só posso tomar por mim. E cada um por si. Mas teve um que foi por mim, por você, por você, por você, por você, por você, por você. E se eu deixei de apontar alguém por você, por você, por você, por você, ele foi. Ele está te esperando hoje. Ele está esperando a sua decisão nessa noite. Procura amor. Amém, papai. Repete um pouquinho. Amém, pai. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
sabia disso séculos antes. Ele viria por amor. Ele me amou e te amou naquela cruz. Aleluia. Ele continua me amando e te amando hoje. Eu queria que, se você crê nisso, se você acredita que Ele veio e morreu na cruz por mim e por você, para tirar o peso, para tirar a culpa, para tirar a condenação, mas por amor, eu queria que você ficasse de pé. Se você pudesse colocar de pé, vamos fazer uma oração. Eu queria que você se colocasse de pé, se você acredita e se você crê. Esse Deus, esse amor, eu quero esse amor. Chega de achar que eu já tenho. Você já viu a esposa que chega e fala assim: meu marido não me ama, meu marido não me ama. Aí o marido olha e fala: mas como não te amo? Você nunca fala que me ama. Como é que ela vai saber se você nunca diz para ela? E a palavra de Deus fala que aquele que crê com o coração e confessar com a boca, ele será salvo. Deus não fala para você fazer coisas difíceis, fala que você precisa crer. Você precisa dizer com a sua boca: eu creio, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. É isso que Deus espera de você. Eu creio e eu entrego a minha vida para o Senhor. Ele não espera mais nada. Venha como estiver. Venha como estiver. Você não precisa ser totalmente certo, porque nós não somos. Venha como estiver. Ele te aceita como você está. A oração que eu vou fazer, ela diz o seguinte: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso da sua misericórdia, que eu preciso do Senhor. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Essa é a oração que eu vou fazer. Se você crê nisso, e você quer dizer para Deus que você crê que Ele morreu por você, Jesus morreu por amor a ti, a mim e a você, e que hoje você decide: eu não vou virar as costas mais para esse amor, eu vou entregar a minha vida para aquele que me ama. Se você tem essa decisão hoje, você ora junto comigo. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos, para ninguém olhar para o lado para ver se está orando ou se não está orando. É um momento individual de cada um. É individual, fecha os seus olhos, é cada um com Deus. Eu vou orar, e se você crê nisso, Jesus veio para te salvar, e você quer hoje reconhecer isso, fala: Senhor, eu te entrego a minha vida, você ora comigo, você repete comigo. Eu queria que todos orassem, para não parecer assim: gente, eu estou orando, ele vai ouvir que eu estou orando. Esquece, é você e Deus. É você e Deus. Amém? Você podia fechar os seus olhos? E eu vou orar, e se você crê assim, você ora junto comigo. Senhor Deus, nesta noite, eu entendo que eu sou um pecador, que eu preciso das suas misericórdias, porque Jesus morreu na cruz para me salvar, para me livrar do meu pecado, e por isso eu entrego a minha vida àquele que me amou a ponto de se entregar por mim. Declaro o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E te peço, Senhor, cuida da minha vida, guia os meus passos, muda a minha história, me leva por um novo caminho. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, você acha: Eduardo, eu não tinha tentado que eu precisava fazer uma oração nesse sentido para entregar minha vida para o Senhor, ou eu não tinha certeza, faz um sinal para mim, faz só um sinal para mim, nós vamos orar por você. Se você tinha alguma: Eduardo, eu fiz essa oração, eu entrego a minha vida para o Senhor, faz o sinal, não precisa falar mais nada, só faz o sinal com as mãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você vinha numa caminhada com o Senhor e durante algum determinado momento você se decepcionou, desviou, esfriou, achou que perdeu um pouco o sentido, e hoje você quer falar para Deus: Senhor, eu estou de volta. Estou de volta.
Se você também definiu, tomou essa decisão nessa noite, faz um sinal para mim. Faz assim, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele te trouxe aqui com um propósito. De mexer no Deus do seu coração nessa noite. De acordar a gente com a realidade. Que é Jesus morrer pelo pecador. Por mim e por você. Amém? Vocês podem vir aqui na frente? Você pode vir aqui na frente? Vem com ela, vem com ela. Vai. Glória a Deus. Queremos colocar a igreja do Senhor diante do Senhor. Meu Deus, queremos colocar esses irmãos que aqui estão, assim como eu estou, precisando desesperadamente do amor de Deus, Senhor. Eu sou como eles e como cada um dessa igreja, meu Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus desesperadamente, meu Deus. Eu quero te pedir que enche o nosso coração desse amor, dessa certeza, meu Deus, dessa certeza de que nós estamos nas melhores mãos do mundo, que são as mãos do Senhor Jesus. Ele é nosso Senhor e nosso Salvador e é o melhor caminho, é o único caminho, a verdade e a vida. Abençoa, Senhor, esses irmãos. Abençoa a tua igreja para que a certeza não saia do nosso coração, Senhor. Amém, Jesus. Que nós possamos andar nesses caminhos todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar se quiser, por favor. Você levasse isso no seu coração. Quando você olhar a cruz, ou quando agora você lê que ele foi moído, transpassado pelas suas e pelas minhas transgressões, que você sinta a sua responsabilidade nisso, mas que você sinta que o amor do Senhor nos cobriu, que o amor do Senhor nos salvou, que o amor encobre a multidão de pecados. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria chamar o irmão Sérgio aqui na frente. Você sabia que o irmão Sérgio está completando mais uma primavera? Se bem que não é na primavera ainda. É mais uma, né? Mais uma. O irmão Sérgio está completando mais um ano de aniversário hoje. Para mim não tem segredo. Não, o senhor pode falar? Então? 74. Aí, ó. Um garotão. O irmão Sérgio está completando mais um aniversário. Tem mais? Oi? Tem mais gente aqui? Querendo se esconder, vem pra cá, vai voltar aqui, não tem jeito. Pode deixar que eu não vou perguntar quantos anos, que a gente não faz uma coisa dessa com uma... 18. Glória a Deus. Vamos orar, colocar a vida desses irmãos diante do Senhor. É um privilégio a gente agradecer a Deus por mais um ano de vida. Tanta gente aí passando dificuldade, não completando um ano. E nós estamos aqui com esses irmãos firmes, fortes, alegres, abençoando a gente. E a gente procurando ser bênção na vida deles como igreja, como povo. É muito bom, né? É muito bom. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar. Pai, muito obrigado, é um momento de alegria, um momento de prazer, Senhor, de regozijo no Senhor. Comemorar 2 irmãos aqui fazendo aniversário. Mais um ano onde o Senhor os guardou, o Senhor os trouxe até aqui. O Senhor os protegeu, os cuidou, porque o Senhor tem propósito nessas vidas, meu Deus. Abençoa, meu Pai, cumpre os teus propósitos da vida, da saúde, da força, da ânimo novo, renova a fé, a esperança, meu Deus, nós te pedimos. E que o Senhor seja com eles por todos os dias da vida deles, que os seus anjos estejam travando batalha espiritual a favor deles, e o Senhor esteja os conduzindo em vitória, meu Deus. Abençoa os lares, meu Deus, abençoa as famílias, meu Deus. E que, acima de tudo, esse novo ano seja um ano de frutificar tremendamente para a obra do Senhor, que eles sejam frutíferos e que eles venham andar glorificando o seu nome todos os dias da vida deles, meu Deus. Amém. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos por essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz aniversário. Deus abençoe. Amém. Amém. Então, gente, como de costume, quando terminar o culto, nós estaremos ali na cozinha, tendo aquele momento gostoso de estar juntos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja. Quando voltar para casa, vai tranquilo,
neve, gelo. Vamos devagar. É melhor gastar 5 minutos a mais do que ter um contratempo. Nós não queremos isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve em paz, em segurança. Nos abençoe durante essa semana. A gente tem a semana de paz, de vitória. Amém? Reflete nisso que nós conversamos aqui hoje. Se você quiser ler, é o capítulo todo de Isaías 53. Lê com calma. Lê com calma. E lembra, procura amor. Você pode virar para o seu irmão do lado, olhar nos olhos dele e falar, foi por amor. Você pode falar isso? Foi por amor. Foi por amor. Jesus morreu na cruz por nós. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos leve em paz, segurança, nos dê uma semana de vitória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.